Muito bem, Brasília, capital de todos os brasileiros, 19 horas e 2 minutos desse domingo, último domingo de março, 31 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento, aqui pelo Gran Concursos. Deixa eu ver quem é que já está presente aqui, um bocado de gente. Vou aproveitar para cumprimentar não só você que está aqui conosco, a Vanúbia, desejando Feliz Páscoa, desejo a mesma coisa também, a Jusileide, Tal Santos, e aqui também Vanúbia, e aí com foco na aprovação, tá aqui, que coisa boa, é assim mesmo. Daniele, desejando Feliz Páscoa também, Regiane, de Franca, São Paulo, não é isso? Vanúbia, falta pouco tempo, a Juliana, que está aqui me ajudando, mediando o nosso chat, Regiane, Jaqueline, Anderson, sejam todos muito bem-vindos. Vão dizendo para nós de onde é que vocês nos acompanham. Eu sou o professor Cid Roberto, professor de conhecimentos bancários aqui do Gran Concursos, e hoje quem está ajudando, quem está fazendo com que o som e a imagem chegue da melhor maneira até você, meu anjo da guarda dessa noite, chama-se Felipe. E a Juliana também, minha colega, que está mediando o nosso chat. Então todos juntos aqui, reunidos, para a gente caçar os erros em conhecimentos bancários, com foco concurso da Caixa Econômica Federal. Então nós temos 8 questões para fazer, questões que foram da Banca Examinadora, Fundação Sesgran Rio, questões que foram aplicadas no concurso do Banco do Brasil em 2023. São questões, inclusive, que eu estou fazendo pela primeira vez. A nossa dinâmica aqui você já conhece, né? Na hora de eu resolver a questão, eu não interajo com vocês, porque depois isso aqui vai ser recortado e vai ser colocado no chat do Gran Concursos como resolução em vídeo. E a gente aproveita o evento, então, tem assim que aproveitar, porque é muita coisa, não dá tempo para a gente gravar para um evento, gravar para outro evento, tá? Mas antes de seguir adiante, tem alguns recados, né? Então, eu quero aqui sinalizar para você o meu Instagram, quero também falar do meu e-book, né? Minha filha, o meu filho mais recente. Na verdade, o do Banco do Nordeste saiu depois, tá? Se você não pegou ainda, está disponível aqui, ó. Olha, conteúdo gratuito lá no site Gran Concursos Online, Gran Cursos Online, na verdade, conteúdo gratuito. Aí vai abrir aí 3 opções, você clica em material grátis e aí você nessa janelinha, você clica aqui, vai escrever caixa. Aí você vai ter acesso ao e-book, teoria e 640 questões gabaritadas. O meu curso específico por matéria e resolução de questões junto com o professor Cirlo Oliveira, né? Por sinal, o Cirlo Oliveira vai estar a semana toda aí com um evento muito especial para o concurso da Caixa Econômica Federal ao longo dessa semana. O outro e-book, esse sim, o mais recente, foco no concurso do Banco do Nordeste, conhecimentos bancários, teoria e 480 questões gabaritadas, lá no site do Gran Concursos, tá legal? Busca material, você vai escrever aqui BNB. Outro recado que temos que lembrar, também aqui ó, o meu curso específico por matéria e resolução de questões. O site de questões, do Gran Questões, e o nosso grupo de estudos, carreiras bancárias, do Gran Concurso no Facebook, tá? E a Juliana está lembrando aí que nós temos um cupom de desconto, 20% de desconto em todos os produtos, todos os cursos, voltados para o concurso da Caixa Econômica Federal. Tranquilo? A primeira questão que a gente vai fazer, ela trata do SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu estou vendo participações, eu vi uma pergunta aqui, Leidiane. O CDB é ou não é um título de crédito? A resposta, sim, é um título de crédito, ele é transferível, ele é negociável. Sendo um título de crédito, ele é transferido por meio de endosso, tá legal? Pois bem, então essa é a primeira questão que nós vamos fazer. Então vamos lá, vamos já. Essa questão, ela foi utilizada pela Banca Examinadora no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. Uma questão bem interessante tratando do SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Então vamos à questão que diz assim: não configura um arranjo de pagamento bancário A. Então, eu quero destacar aqui arranjo de pagamento, tá? Isso aqui merece um destaque especial. Segundo o site do Banco Central,
Um arranjo de pagamento é um conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público. Sistema de pagamentos brasileiro. Arranjo de pagamento está inserido no sistema de pagamentos brasileiro. Um conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público. As regras do arranjo facilitam as transações financeiras que usam dinheiro eletrônico, que usam moeda eletrônica, diferentemente da compra com dinheiro vivo entre duas pessoas que se conhecem. Duas pessoas que se conhecem não precisa de arranjo algum. Se vai pagar alguma coisa com dinheiro vivo, é só passar o dinheiro vivo da mão de uma pessoa para outra pessoa. Mas o arranjo, ele conecta todas as pessoas que a ele aderem. É o que acontece quando quando a gente usa uma bandeira de cartão de crédito numa compra que só é possível porque o vendedor aceita receber daquela bandeira. Eu quero destacar aqui que ele quer saber, a banca examinadora, que aqui a gente mostra aquilo que está errado, aquilo que não configura o arranjo de pagamento. Então nós vamos começar com a alternativa de letra A. Compra com cartão de crédito. A compra com cartão de crédito eu posso considerar como um arranjo de pagamento? Eu acabei de dar o exemplo que sim, a compra só acontece porque existe o lojista que atende, existe a bandeira do cartão de crédito que disponibiliza os procedimentos que devem ser adotados para que o pagamento aconteça. Então isso aqui configura sim um arranjo de pagamento. E a banca examinadora, a Sesgran Rio, quer que a gente aponte aquilo que não configura um arranjo de pagamento. Então vamos lá. Compra com cartão de débito também configura, sim, um arranjo de pagamento. Então, não responde o que está sendo indagado. Compra com cartão pré-pago. Também é necessário, sim, um arranjo de pagamento. E aí eu vou para a alternativa de letra E. Transferência financeira via Pix. Caramba, se não tiver um arranjo específico, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, o SPI, eu não consigo efetuar pagamentos com Pix. Então, isso aqui configura, sim, o arranjo de pagamento. Então, não posso aproveitar. Não configura um arranjo de pagamento, compra com dinheiro vivo entre dois amigos. Então, dois amigos, um vende o produto para o outro e vai ser pago com dinheiro vivo. Não há necessidade de uma estrutura, de arranjos, de procedimentos para que isso aconteça. Sai o dinheiro da mão de um, vai para a mão do outro. Resposta correta, alternativa de letra D, que é aquilo que não configura um arranjo de pagamento. O que não configura é a letra D, compra com dinheiro vivo entre dois amigos. Resposta correta, alternativa de letra D, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente, vamos lá. Luana perguntando agora há pouquinho, já foi um pouquinho antes, começou agora sim. Linda Kelly, de Goiânia, seja muito bem-vinda. O professor, quando as aulas do e-book vão estar disponíveis? Gente, o professor está todo enrolado, eu tenho que terminar. Olha, eu tenho 2 aulas de e-book para gravar. Do Banco do Nordeste, que aprova agora em abril, e da Caixa Econômica. Essa semana eu vou gravar o do Banco do Nordeste, tá? Fernanda, a aula vai ficar gravada? Vai ficar assim. Onde podemos obter material de apoio com as questões, por gentileza? Olha, o meu auxiliar aqui, o anjo da guarda, ele está tentando colocar o material disponível na descrição do vídeo, tá? Felipe, será que conseguiu disponibilizar o material? Vamos ver o que ele diz aqui, tá bom? Aí eu já respondo para vocês já já. Na descrição do vídeo não aparece ainda, tá? Boa noite. Tem material de apoio? Tem sim. Estamos com uma dificuldadezinha para disponibilizar. Me disponibilizaram um link do Bitly, mas esse link ele não abriu para mim. Vou disponibilizar o link para vocês e ver o que vocês me dizem aí. Se por acaso você consegue. Não está abrindo mesmo não. Não vou nem disponibilizar, que é perda de tempo. O Felipe também já tentou. Já tem tanta coisa difícil na vida de vocês, eu não vou dificultar mais ainda não. Mas ele tentou criar um link lá, aí vamos ver se dá certo, tá?
Tem material de apoio sim, daqui a pouquinho a gente vai tentar disponibilizar, tá? Muito bem, vamos ver qual é a próxima questão. A próxima questão vai tratar do sistema de bancos sombra, o Shadow Banking, tá? O Shadow Banking é um assunto recente, começou a aparecer em concurso de banco em 2021. Nada mais é do que uma estrutura que funciona à sombra dos bancos, tá? E ela pode ser vista como alguma coisa paralela. Alguns dizem alguma coisa paralela, dá a impressão que estaria à margem da lei. Na verdade, no Brasil existe um fundamento, um tipo de instituição que eu vou apresentar para vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que se observa é o seguinte: esse tipo de sistema, bancos sombra, na verdade nem bancos são. Porque se fosse banco, para funcionar, dependeria de autorização do Banco Central. E eles não dependem de autorização do Banco Central. Ah, professor, quem faz intermediação financeira, quem faz operação financeira, obrigatoriamente tem que ter autorização do Banco Central, senão está fazendo algo ilegal. Tá certo, tá? Mas surgiu esse conceito e essas instituições operam legalmente sem a supervisão do Banco Central. Na resolução da questão, eu vou apresentar mais detalhes, tá? Jodeilson, boa noite, tá? Deixa eu ver se ele conseguiu aqui. Não conseguiu. Então é o seguinte, não vai ter material disponibilizado. Nos comentários, já na segunda-feira, que aí nós vamos ter diagramador lá no GRAM, essa hora já não tem mais, a gente disponibiliza o material, tá? Não vai ter outro jeito, porque eu não tenho onde postar isso para vocês pegarem esse material. Aqui, como é que vai ser? Não tem outro jeito. O Felipe bem que tentou, tá? Então, o material vai ser disponibilizado nos comentários na segunda-feira, amanhã, tá? Jodeilson, Belém do Pará. Eu irei a Belém do Pará e a Salinópolis em junho, tá? Dia 22 de junho estarei aí. A passagem já está comprada. Um casamento, eu vou aproveitar e vou dar uma esticadinha. Quero ver se em junho eu consigo descansar, que a batida está pesada, não é isso? Abril e maio, bem pesada. Então vamos para a próxima questão? Então vamos lá. Essa questão ela foi utilizada pela Banca Examinadora, Fundação Sesgran Rio, no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. E a questão, ela trata do sistema de bancos sombra. E ela diz assim: no sistema financeiro nacional, identificam-se os bancos sombra, shadow banks, como bancos que... Então, cabe alguns cuidados, tá? Primeiro, que ele está dizendo que se identificam-se bancos sombra, como bancos que... De fato, existe no sistema financeiro nacional essa estrutura denominada de shadow banking, que vem do inglês, o shadow é sombra, bank é banco, mas acontece que esses componentes dessa estrutura, esses integrantes, eles nem bancos são. O sistema de bancos sombra, ou somente bancos sombra em inglês, o shadow banking, é um sistema financeiro que não possui a mesma formalidade e nem a mesma regulamentação dos bancos tradicionais. No Brasil, a empresa simples de crédito, ESC, é vista como um banco sombra e ela foi regulamentada pela Lei Complementar de número 167 de 24 de abril de 2019. Então, a empresa simples de crédito, ou ESC, é um novo tipo de negócio que realiza operações de empréstimos e financiamentos, mas olha só, exclusivamente para microempreendedores individuais, para microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando-se, outro detalhe, exclusivamente de capital próprio. É uma estrutura que não pode captar recursos do público. Então vamos ver as alternativas. Alternativa de letra A. Será que possuem diversos tipos de carteiras em suas operações ativas? Opa, isso aqui não é característica de banco sombra, não. Isso aqui é característica de banco múltiplo. O banco múltiplo é que possui diversos tipos de carteira, sim, em suas operações ativas. Vamos ver a letra B. Se especializam em transações financeiras com bancos estrangeiros. Será que isso aqui é uma característica do chamado banco sombra? No Brasil, essas empresas que são chamadas empresas simples de crédito? Não, não dá para aproveitar. Não deu para aproveitar nem A, nem B. Vamos ver o que diz a letra C. Se concentram em transações financeiras
no mercado local. Olha, não se concentra em transações financeiras, faz um tipo de operação, sim, de empréstimo, que não se caracteriza como operação financeira ao pé da letra. Então não dá para aproveitar a letra C. Vou pular a D, a letra E diz assim: se originam a partir de indivíduos que se associam para prestar serviços financeiros a seus associados. Será que isso aqui é característica da empresa simples de crédito? Também do Banco Sombra? Não. Isso aqui é característica de cooperativa de crédito. Aí chegamos à resposta correta. No sistema financeiro nacional, identificam-se os bancos sombra, shadow banks, como bancos que realizam operações financeiras à margem do sistema de regulação e supervisão do Banco Central do Brasil. Mas ela não se concentra em transações no mercado financeiro. Elas vão realizar um tipo de operação, vão oferecer crédito, sim, mas de uma forma muito restrita. Entre as alternativas que nós temos aqui, a resposta correta é a letra D. Realizam operações financeiras à margem do sistema de regulação e supervisão do Banco Central do Brasil. Resposta correta, alternativa de letra D, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, a próxima também vai ser desse mesmo assunto, tá? Que está no nosso conteúdo programático. E Leidiane, Capanema, Érica de Dianópolis, Bárbara Caseara. Então tem um bocado de gente aí que vai fazer a prova do banco. Não, aqui não tem Banco do Nordeste, Tocantins, vai ser o Banco da Amazônia, né? Mas vai ter a Caixa. Vamos fazer assim, tá? Um exemplo de banco sombra. São poucas, a gente vai ter que pesquisar na internet. Eu não sei dizer não, tá? Também não vão perguntar para a gente, que a gente dê um exemplo de banco sombra. A gente tem que entender a característica do negócio, tá bom? Então vamos lá. A próxima também é dentro desse mesmo contexto, tá? Eu vou repetir aquela teoria, porque como os vídeos são separados depois, é importante para quem for ver a resolução dessa questão, entender aquela teoriazinha que eu falei, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Essa questão ela foi utilizada pela Banca Examinadora Fundação Sesquina Rio no dia 23 de abril de 2023 no concurso do Banco do Brasil. E a questão trata dos sistemas de bancos sombra, o chamado Shadow Banking. Vamos à questão que diz assim: o Banco Central tem dedicado atenção às entidades identificadas como Shadow Banking, bancos sombra. E aí, gente, cabe destacar que esse sistema de bancos sombra, ou somente bancos sombra, em inglês o Shadow Banking, é um sistema financeiro que não possui a mesma formalidade nem a mesma regulamentação dos bancos tradicionais. Não estão sujeitos à supervisão ou autorização do Banco Central do Brasil. No Brasil, um tipo de empresa denominada Empresa Simples de Crédito, ESC, é vista como um banco sombra e ela foi regulamentada pela Lei Complementar de número 167, de 24 de outubro de 2019. Pois bem, essa empresa simples de crédito, a ESC, é um novo tipo de negócio que realiza operações de empréstimos e financiamentos exclusivamente, vamos guardar isso, exclusivamente para microempreendedores individuais, os chamados MEI, para microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando-se exclusivamente de capital próprio. Então vamos lembrar, só pode emprestar para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, uma pessoa física que não tem essa característica que eu mencionei não consegue pegar dinheiro emprestado nessa empresa simples de crédito. E ela vai utilizar exclusivamente capital próprio, ou seja, ela não pode ir ao mercado para captar recursos para poder fazer as suas operações. Continuando, o Banco Central tem dedicado atenção às entidades identificadas como Shadow Bank, bancos sombra. Essas entidades já se encontram sob alguma regulação e supervisão feita por autoridades com jurisdição nacional, como a. Então, olha só, isso aqui é um pouquinho complicado. Tem uma lei, mas dizer que ela já se encontra sob alguma supervisão,
não tem ainda supervisão alguma. Então, na hora da prova, a gente sabe que esse tipo de empresa, esse tipo de instituição, esse tipo de organização não tem supervisão, não tem um banco central supervisionando, e ele está dizendo aqui que já se encontram sob alguma supervisão, sob alguma regulação, feita por autoridades com jurisdição nacional. Caramba, isso não tem fundamento legal. Mas o que tem que acontecer na hora? Na hora eu tenho que pegar o que está no preâmbulo da questão e encontrar a resposta que a banca examinadora quer que eu aponte como correta. Ela diz que tem uma autoridade com jurisdição nacional que está regulando, que está supervisionando. Então vamos encontrar quem é essa autoridade com jurisdição nacional. Então a alternativa de letra A apresenta Banco Caixa Econômica. Caramba, existe Banco Caixa Econômica? Não. Existe banco, existe Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal, ela é assemelhada a banco, mas ela não é banco. Então eu não posso considerar isso aqui como uma autoridade com jurisdição nacional. A banca examinadora está brincando com a gente, tá? Vamos ver a letra B. Banco do Brasil. Esse existe. Mas ele é uma autoridade com jurisdição nacional? De brincadeira, de forma alguma. Vamos para o próximo. O Banco Sicredi é um banco cooperativo. É uma autoridade com jurisdição nacional? De jeito algum. Vamos ver então o que diz a letra D. O Open Finance, o Sistema Financeiro Aberto, é uma autoridade com jurisdição nacional? Não, é um sistema que permite o quê? O compartilhamento de dados de uma pessoa, tá? Meu computador travou aqui. Pessoal, evento ao vivo está sujeito a isso, né? Falta a luz, perde o sinal, o computador dá problema, tá? O Josimar está perguntando, ele opera à margem do Sistema Financeiro Nacional? Opera sim, tá? Ele não faz parte do Sistema Financeiro Nacional, tá? Lembrando também que o próprio Banco Central entende que as instituições de pagamento, elas, embora façam operações, elas não são consideradas integrantes do sistema componente do Sistema Financeiro Nacional. Embora as instituições de pagamento, para funcionar, dependam sim de autorização, supervisão e estão sujeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil. Então vou ter que começar essa questão aqui outra vez, que na hora o meu computador deu aqui uma reiniciada e aí travou, tá? Miriam, não acabou não, deu um probleminha técnico, tá? Vamos tomar um golinho da água para a gente voltar, também não ter problema na garganta. Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Banca Examinadora, Fundação Sesgran Rio, no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. E a questão trata do sistema de bancos sombra, o chamado Shadow Banking. Então vamos à questão que diz assim. O Banco Central, ele tem dedicado atenção às entidades identificadas como Shadow Banking, os bancos sombra. Gente, o que a gente entende por bancos sombra? Pois bem, o sistema de bancos sombra, ou somente bancos sombra, em inglês Shadow Banking, Shadow é sombra, Banking é banco, é um sistema financeiro que não possui a mesma formalidade e nem a mesma regulamentação dos bancos tradicionais. No Brasil, a empresa simples de crédito, ESC, ela é considerada como um banco sombra. Detalhe, os bancos sombra, na verdade, não são bancos.
mas são considerados bancos sombra porque atuam à sombra dos bancos, numa área que os bancos muitas vezes não têm interesse. E aí, repetindo, no Brasil, então, a empresa simples de crédito, a ESC, é vista como um banco sombra, que foi regulamentado pela Lei Complementar de número 167. Essa lei é de 24 de abril de 2019. A empresa simples de crédito, ou ESC, é um novo tipo de negócio que realiza operações de empréstimos e financiamentos exclusivamente para microempreendedores individuais, o chamado MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. Então vamos guardar isso. A empresa simples de crédito só pode emprestar, só pode conceder crédito para microempreendedores individuais, o MEI, para microempresas e empresas de pequeno porte. Uma pessoa física que não seja esse tipo de empreendedor, tipo de empresa, não pode pegar crédito lá na empresa simples de crédito. E outra coisa, a empresa simples de crédito deve utilizar exclusivamente capital próprio, ou seja, ela não pode captar recursos de jeito algum. Dito isso, vamos adiante. Diz assim: essas entidades já se encontram sob alguma regulação e supervisão, feita por autoridades com jurisdição nacional, como a O. Então, olha só, quando a gente estuda esse assunto, os bancos sombra, a gente diz que elas não estão sujeitas à supervisão do Banco Central do Brasil, não estão sujeitas à fiscalização, punição do Banco Central do Brasil. Elas atuam à sombra até desta supervisão. Não é algo ilegal, não está à margem da lei, mas não está sob a tutela, sob a supervisão do Banco Central. E também de qualquer outra entidade supervisora. Mas o que acontece? A banca examinadora, nessa questão, na alternativa, está dizendo assim que essas entidades já se encontram sob alguma regulação e supervisão, feita por autoridades com jurisdição nacional, como a O. Então, olha só que coisa interessante. Ele está afirmando para nós que elas têm alguma regulação e supervisão de uma autoridade com jurisdição nacional. Caramba, eu não vou discutir. Eu vou pegar o preâmbulo da questão, eu vou assumir isso como verdade absoluta e vou procurar uma alternativa onde seja apresentada uma autoridade e que essa autoridade ela tenha jurisdição nacional. Vamos começar com a alternativa de letra A, que diz assim: Banco Caixa Econômica. Caramba, existe Banco Caixa Econômica? Não, existe banco, existe Caixa Econômica. A Caixa Econômica não é banco, ela é assemelhada a banco. Ela faz muita coisa que banco faz, mas ela, até no site do Banco Central, lá consta como ramo Caixa Econômica. Banco é uma coisa e Caixa Econômica é outra. Então não tem como aproveitar a alternativa de letra A de jeito algum. Vamos ver o que diz a alternativa de letra B. O Banco do Brasil existe, mas ele é uma autoridade com jurisdição nacional? Brincadeira, ele é um operador. Então não dá para aproveitar. Vamos ver o que diz a alternativa de letra C. Banco Sicredi. O Banco Sicredi existe? Sim, é um banco cooperativo, mas é uma autoridade com jurisdição nacional? De jeito algum. Vamos ver o que diz a alternativa de letra D. Open Finance, Sistema Financeiro Aberto. Ele existe? Existe. É uma autoridade com jurisdição nacional? De jeito algum. É um sistema de compartilhamento de dados. Então não dá para aproveitar. E aí, gente, a banca examinadora quer e apresenta para mim uma autoridade com jurisdição nacional, é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É uma autoridade? Sim. Com jurisdição nacional? Sim. A única apresentada entre as 5 alternativas? Com certeza. Não há normativo justificando a E como certa. Você vai ter que chegar nela com jogo de cintura, sempre chegar na hora da prova com muita tranquilidade, com muita serenidade, não chegar travado com a teoria. Você sabe que os bancos sombra não têm supervisão, não tem alguém regulando, fiscalizando, mas dentro desse contexto, você aluno do Gran Concursos, você meu aluno, necessariamente tinha que apontar a alternativa correta como alternativa de letra E. Não há, entre as 5 alternativas, alguma outra que apresente algum tipo de autoridade com jurisdição nacional. Resposta correta, alternativa de letra E, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá!
Então vamos lá, ó, quem é que está falando? O governador Valadares rumo ao BNB e CF, né, e a Caixa, é isso aí, vamos acreditar nisso mesmo. E o Pedro Boi está dizendo, então o Shadow Bank é um tipo de um agiota com CNPJ? Eu não diria isso não, tá? Nem na prova você pode responder isso não. Até porque um agiota, ele empresta o dinheiro para qualquer pessoa. E esse tipo de empresa, o Shadow Bank, ela tem uma atividade muito específica, né? Então não dá para a gente afirmar isso não, tá? Então vamos lá. Josiane Feliz Páscoa, que gostaria de saber 75 questões, né? Você precisa saber mais, tá? Você precisa saber essas todas que estão no meu e-book aí, tá? Apenas por Banco do Nordeste do Brasil. Sim, continua assim, tá? Esse Shadow Bank, ele aparece, a taxa de câmbio não, o câmbio em si não vai ter mais questões de câmbio, eu não sei quantas, tá? De repente você pode ver depois, aí você consegue adiantar o vídeo, né? Fique à vontade aí, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão vai tratar de taxa de câmbio. Questãozinha enjoada, ela não é uma questão muito simples, não. Ou essa é mais simples, sim. Não, ela não é muito, não. Eu andei fazendo várias questões aí, é uma das questãozinhas enjoada, tá? Outro dia reclamaram, professor, só escolheu questão fácil, tá? O evento é muito bom, mas só a questão muito fácil, mas eu não tenho culpa. Eu vou pegando numa ordem, eu tenho que pegar 8 questões. As 8 que eu não resolvi ainda, eu pego e trago. Coincidiu aí num evento ser muito fácil. Hoje não é tão fácil, não. Então vamos lá, vamos ver. Essa questão, ela foi utilizada pela Banca Examinadora, Fundação Sesgran Rio, no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. A questão trata de taxas de câmbio. Vamos à questão que diz assim. No caso de um regime de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, verifica-se que as... Então, olha só, ele fala de um regime de taxa de câmbio fixa. No Brasil, o regime cambial é o de taxa flutuante, não é o de taxa fixa. Em um regime de taxa de câmbio fixa, se houver muita mobilidade de capital financeiro entre dois países, as taxas de juros nesses países, elas tendem a se aproximar. Então nós temos aqui o regime, conforme eu falei, no Brasil, regime de taxa flutuante. Isso quer dizer o seguinte, que a taxa de câmbio ela vai flutuar no país ao sabor da lei da oferta e da procura. Mas como o Banco Central intervém, e o que acontece? Em vez de ser chamado um regime de taxa flutuante limpa, em inglês clean, ele é chamado um regime de taxa flutuante suja, em inglês dirty. Então a gente tem que ficar bem claro o que é o regime cambial no Brasil. Mas a questão trata do regime de câmbio fixo. O regime de câmbio fixo, a autoridade monetária, ela tabela, ela fixa qual é a taxa de câmbio. Aí eu já estava passando algumas informações, mas eu vou voltar para a questão, depois eu vou voltar com essas informações. Está dizendo aqui o seguinte, no caso de um regime de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, verifica-se que será que eu posso concordar com isso? Que as diferenças da taxa de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos não alterariam a taxa de câmbio real entre as moedas desses dois países. Então vamos lembrar o seguinte, quando a gente estuda a taxa de câmbio, existe a taxa de câmbio nominal. A taxa de câmbio nominal é aquela que é nominada, que é apontada, que é indicada pelo agente autorizado a operar no mercado de câmbio, quando eu e você, a gente procura fazer algum negócio com moeda estrangeira. A taxa real, ela tem impacto da taxa de inflação. Para você chegar à taxa real, eu preciso pegar a taxa nominal, multiplicar pela taxa de inflação do país da moeda estrangeira, se for o dólar, a inflação dos Estados Unidos, dividido pela inflação local do real do Brasil. E aqui está dizendo que diferenças de taxa de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos não alterariam a taxa de câmbio real entre as moedas. Alterariam ou não alterariam? Alterariam sim. Então isso aqui está errado. Políticas monetárias expansionistas nos Estados Unidos causariam recessão no Brasil. O que a gente entende por política monetária expansionista? Expandir é colocar mais dinheiro na economia. Está dizendo que se colocar mais dinheiro na economia, isso poderá causar uma recessão no Brasil.
A gente não tem convicção disso. Até porque se o americano ele tiver mais dinheiro, a economia tiver mais dinheiro em circulação, ele vai estar mais disposto a comprar. De repente, a comprar até produtos produzidos no Brasil. De repente, lá os Estados Unidos ficam animados em importar produtos do Brasil. Isso vai causar recessão no Brasil? De jeito algum. Então não deu para aproveitar nem A nem B. Vamos ver qual é a letra C. Políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos sempre seriam contracionistas. Ora, se houver um regime de câmbio, de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, ou seja, o Banco Central brasileiro, ele fixando a taxa de câmbio, isso posso afirmar que as políticas monetárias adotadas no Brasil e nos Estados Unidos seriam sempre contracionistas? Não, não tem fundamento que a gente possa concordar com isso de jeito algum. Letra D, taxa de câmbio entre o real e a moeda europeia. Caramba, olha só que doideira. A taxa de câmbio entre o real e moeda europeia. Ora, em algum momento, tá aqui, ó, europeia, né? Em algum momento na questão, lá no preâmbulo, falou em moeda europeia? Não. Lá está falando no caso do regime de taxa de câmbio fixa, entre o real e o dólar americano. Ele não tem relação alguma com o que está na alternativa de letra D, né? Não tem nada a ver com moeda estrangeira. E aí nós chegamos até, por eliminação, a alternativa correta. O que é a alternativa correta aqui? A alternativa de letra E. Taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, elas seriam muito próximas se houvesse muita mobilidade de capital financeiro entre esses dois países. Então a teoria diz o seguinte: no Brasil, eu já falei isso para você, eu vou repetir, né? O regime de câmbio, o regime cambial é flutuante, não é de taxa fixa. Agora, em um regime de taxa de câmbio fixa, se houver muita mobilidade, muita facilidade de se movimentar o capital de um país para outro país, então se houver muita mobilidade de capital financeiro entre dois países, as taxas de juros nesses países tendem a se aproximar. Isso ocorre porque os investidores, eles movem seu capital para onde podem obter o maior retorno. Então, se a taxa de juros de um país é maior do que no outro, os investidores moverão o seu capital, o seu dinheiro, para o país com taxa de juros mais alta, o que aumentará a demanda pela moeda desse país e, portanto, a sua taxa de câmbio. No entanto, no regime de taxa de câmbio fixa, o Banco Central intervém no mercado de câmbio para manter a taxa de câmbio fixa, o que pode envolver a alteração da taxa de juros. Portanto, a resposta correta é a alternativa de letra E. Taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos seriam muito próximas se houvesse muita mobilidade de capital financeiro entre esses dois países. Resposta correta, alternativa de letra E, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, vou responder aqui o Lucas, preocupado naturalmente. Será que vai dar tempo para gravar as aulas de correção das questões do e-book Concilo e para o Banco do Nordeste? Olha, com certeza, né? Eu não estou faltando só isso não. Eu também tenho mais aula de teoria para gravar. Essa semana, até sexta-feira, eu estarei com tudo gravado. Com relação à resolução de questões, eu vou gravar minhas 110 questões, tá? Já começo a gravar, se eu não começar hoje ainda pela madrugada, eu começo ao longo dos próximos dias, tá bom? Muito obrigado aí, o Josimar, pelo seu retorno, tá bom? Vamos lá, adiante. A próxima questão é uma questão que trata dos bancos na era digital. Uma questão também meio... A banca não foi assim muito firme não, mas com jogo de cintura, com tranquilidade, a gente encontra a resposta correta sim. Quer ver? Vamos conferir. Essa questão, ela foi utilizada pela banca examinadora Fundação Sesgran Rio no concurso do Banco do Brasil. Prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. Um assunto de grande relevância, um assunto muito atual. Os bancos na era digital. Então vamos à questão que diz assim. No trecho seguinte, o Banco Central do Brasil, BCB, faz um comentário a respeito dos bancos na era digital.
Apesar de não haver ainda uma licença específica para bancos digitais, o acompanhamento dessas instituições pelo Banco Central do Brasil se torna importante devido ao modelo de negócio digital, que possui uma dinâmica diferente dos modelos tradicionais. E aí tem aí de onde foi retirado esse trecho aí pela Banca Examinadora Fundação Cis Gran Rio para fazer essa questão. E a questão continua assim. Uma característica comum aos modelos de negócio dos bancos digitais e dos bancos tradicionais é o quê? Então vamos lembrar o que é banco tradicional. É aquele tradicional, é aquele que está aí, igual ao Banco do Brasil, funcionamento desde 1808. E o banco digital é aquele mais recente que quando surge, quando ele é criado, ele já é criado totalmente digital. E eu tenho um terceiro conceito que é o banco digitalizado, que é o banco tradicional que foi obrigado a se digitalizar. Então, o Banco do Brasil hoje ele é um banco digitalizado, mas o Banco Inter, por exemplo, é um banco digital. Tá? Não vão perguntar exemplo, mas eu só estou mostrando para a gente ter uma ideia. A característica do banco tradicional é ele ter instalações físicas, atender o cliente, ter lá um caixa para eventualmente fazer alguma transação. A característica do banco digital é distância do cliente. Atendimento totalmente remoto, totalmente à distância, totalmente por meio de plataforma eletrônica. Não tem uma estrutura física, não tem uma agência para ir até lá para efetuar depósito e saque de dinheiro. Se precisar efetuar algum saque, vai no terminal de autoatendimento, ou então no banco 24 horas. Então vamos lá. Diz assim, uma característica do banco digital. Será que é atendimento ao cliente de forma presencial? Caramba, o banco digital ele quer atender o cliente de forma presencial? De jeito algum. Não deu para aproveitar a alternativa de letra A, vamos ver a letra B. Facilitação de saques em dinheiro nas agências bancárias. Caramba, o banco digital ele tem agência bancária? Não. Então, como é que ele vai querer facilitar esse procedimento? Não dá para aproveitar, tá? Vamos ver então a alternativa de letra C. Utilização de cheques como meio de pagamento. Brincadeira, não vai incentivar isso. Ele vai querer que seja utilizada a moeda eletrônica, transações eletrônicas, transferência por meio do Pix, pagamento com cartão de débito. Não vai querer realmente isso aqui, utilização de cheques como meio de pagamento de forma alguma, tá? Baixa utilização de tecnologias intensivas, inteligência artificial. Caramba, baixa utilização de tecnologia de forma alguma, alta utilização. E aí nós chegamos à alternativa de letra E, pagamento por meio de cartões eletrônicos. Embora a gente não tenha uma definição do que seja cartão eletrônico, por eliminação, a gente tinha que marcar a alternativa de letra E como correta. Realmente, a ideia é que se utilize a moeda eletrônica. Daí, então, a resposta correta ser por pagamento por meio de cartões eletrônicos, embora a gente não tenha uma definição do que seja isso. De qualquer sorte, com muita tranquilidade, com jogo de cintura, você, marcaríamos sim a resposta alternativa de letra E, sem dúvida alguma. Resposta correta, alternativa de letra E, pagamento por meio de cartões eletrônicos. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente. Quanta gente acompanhando, não é isso? O Mercantil do Brasil é classificado com qual tipo de banco? Não sei te dizer e não vão perguntar isso pra gente, tá? Eu dei um exemplo, que é a minha experiência com o Banco Inter. Caramba, eu pensei que a garganta ia falhar ali na hora da gravação, né? Ainda bem que eu tava com a água aqui do lado. Vou até reforçar aqui a aguinha na caneca.
Muito bem, vamos para mais uma questão, esta tratando do regime cambial. Então, se tem alguém do Banco do Nordeste, o mercado de câmbio não está no nosso edital, mas os bancos na era digital, no Banco do Nordeste, a questão anterior está assim, tá? Então, vamos lá. Tá, o Pedro está afirmando que mercantil é comercial, investimento, se não me engano, tá? Fica tranquilo, não vão perguntar isso para a gente, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa questão agora. Essa questão ela foi utilizada pela Banca Examinadora, a Fundação Sesgran Rio, no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. A questão trata de regime cambial. Vamos à questão que diz assim. No regime cambial, conhecido como de flutuação suja, dirty floating, a taxa de câmbio é determinada pela... Então vamos lembrar que o regime cambial pode ser de taxa fixa e de taxa flutuante. No Brasil, o regime é de taxa flutuante. O regime de taxa flutuante pode ser flutuação limpa, quando o Banco Central não intervém, aí seria clean floating, ou então, quando o Banco Central intervém, ele é considerado regime de flutuação suja, que é o que acontece no Brasil. Em inglês, essa expressão dirty floating, tá? Então, vamos ver qual a alternativa que responde isso aqui. No regime cambial, conhecido como de flutuação suja, a taxa de câmbio é determinada pela variação das reservas internacionais. O que é variação das reservas internacionais? Reservas internacionais é a quantidade de moeda estrangeira em poder do Banco Central, guardada no Banco Central, de propriedade do governo federal. Isso tem impacto, é conhecido, a taxa de câmbio é determinada em função dessa variação, se aumenta ou diminui a reserva internacional, não tem relevância alguma. Alternativa de letra B, vai ser em função da política, olha a palavra que apareceu, vou até destacar aqui, ó, política monetária, ó, a palavra monetária aqui. Caramba, a palavra monetária tem alguma coisa a ver com variação de câmbio, com o mercado de câmbio? Não. Então não dá para aproveitar a alternativa de letra B. Vamos ver o que diz a alternativa de letra C. A taxa é fixada pelo Banco Central. Ora, se a taxa é fixada pelo Banco Central, não seria o regime de flutuação, mas sim o regime de taxa fixa. Então não dá para aproveitar. Não deu para aproveitar nem A, nem B, nem C, vamos ver a letra D. Interação entre a oferta e a demanda da moeda estrangeira sem qualquer intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Esse seria o regime de flutuação limpa, o clean floating. Então ele está dizendo aqui sem qualquer, na verdade com intervenção do Banco Central. E aí a gente chega à resposta correta. No regime cambial, conhecido como de flutuação suja, a taxa de câmbio é determinada pela interação entre oferta e demanda de moeda estrangeira, com interações, com intervenções, com a participação esporádica do Banco Central no mercado de câmbio. Resposta correta, alternativa de letra E, sem dúvida alguma, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, vamos fazer uma questão bem fácil agora, tratando de garantias reais. Lembrando que a garantia real é aquilo que algo de real é dado em garantia, tá? Essa sim, essa aqui é para ninguém tirar zero, tá bom? Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela Banca Examinadora, a Fundação Sesgran Rio, no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. Uma questão bem fácil, tratando de garantias do sistema financeiro nacional, tratando especificamente de garantias reais. Vamos à questão que diz assim. Nos financiamentos destinados à compra de imóveis, as instituições financeiras exigem do devedor uma modalidade de garantia operacionalizada por meio da oferta de um bem, que geralmente assume a forma de um imóvel. Tá? A banca é bem criativa. Caramba, se está comprando um imóvel e ela exige a oferta de um bem como garantia, geralmente assume a forma de um imóvel. Ora, geralmente assume a forma de um imóvel? Não. Sempre será
dado em garantia é o próprio imóvel que está sendo objeto do financiamento, tá? Mas tudo bem, a gente assume aí o preâmbulo como verdade absoluta e vamos adiante. A garantia em questão é denominada. Então, olha só, foi dado um imóvel como garantia. Isso é denominado fiança? Não, fiança é garantia pessoal, nunca garantia real. Será que é penhor mercantil? O penhor mercantil é garantia real, sim. Só que a regra do penhor mercantil diz que ele só recai sobre bens móveis. E aqui está dito que vai ser dado um bem imóvel como garantia. Sendo assim, não dá para aproveitar. Vamos ver o que diz a alternativa de letra C. Aval. Aval é outra garantia pessoal e não garantia real. Então não dá para aproveitar. Letra D, fiança bancária. Ora, a fiança bancária também é uma garantia pessoal, dada por uma pessoa jurídica, por um banco. E aqui ele está querendo uma garantia que tenha como vínculo um imóvel. Então, entre essas 5 alternativas, a garantia em questão é denominada, a letra E, hipoteca. Resposta correta, alternativa de letra E, hipoteca, sem dúvida alguma. E a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, estamos caminhando aí, né? A hora já está estourando já. Era até as 8. Deixa eu ver o próximo. O que vocês acharam da questão? Outra de taxa de câmbio, tá? Aquela anterior, a garantia serve para o Banco do Nordeste para a Caixa. Agora essa aqui é só para a Caixa Econômica, tá? Então vamos lá. Essa questão, ela foi utilizada pela banca examinadora no concurso do Banco do Brasil, prova que aconteceu no dia 23 de abril de 2023. Uma questão bem interessante tratando de taxas de câmbio. Vamos à questão que diz assim: na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes, a sobrevalorização do real brasileiro em relação ao dólar norte-americano em termos reais, em termos reais, por longo período de tempo, que efeito vai exercer? Então eu vou destacar aqui sobrevalorização. E primeiro a gente precisa entender esse contexto, tá? Na hipótese de que todos os demais fatores permaneçam constantes, uma eventual sobrevalorização do real em relação ao dólar norte-americano, em termos reais, por longo período de tempo, exerce qual efeito? Então vamos entender. Quando o real é sobrevalorizado, quando é valorizado, é sinal que a moeda estrangeira, no caso aqui é o dólar, será subvalorizada, será desvalorizada. O que acontece com a taxa de câmbio quando o real é valorizado, quando ele é apreciado, quando a moeda estrangeira é desvalorizada, ela é depreciada? O que vai acontecer é que a taxa de câmbio vai cair. Eu vou precisar de menos reais para comprar $1. Visto isso, vamos ver a resposta, né? Qual é o efeito? Será que pode exercer um efeito positivo para as exportações brasileiras? Caramba, olha só, o exportador exportou $1 milhão. A cotação estava R$5. Quando ele chegou no Brasil com esse $1 milhão e transformou em reais, ele ficou com R$5 milhões na mão. Acontece que houve uma sobrevalorização. A taxa de câmbio caiu para R$4. O exportador, em vez de colocar nas mãos R$5 milhões, agora vai colocar 4 milhões. Isso tem um efeito positivo? Ele vai continuar entusiasmado em exportar? Não, é o contrário. Vai ter um efeito negativo, tá? Então vamos adiante. Tem um efeito neutro sobre as exportações brasileiras? Não. Já vimos na alternativa de letra A, o efeito é negativo. Então, será que tem um efeito negativo sobre as viagens turísticas dos brasileiros aos Estados Unidos? Caramba, eu vou precisar de ter mais reais ou menos reais para comprar uma quantidade de dólares que eu preciso para viajar para o exterior? Eu vou precisar de menos reais. Consequentemente, em vez de ter um efeito negativo para mim, para o turista brasileiro que vai para o exterior, isso vai ter um efeito positivo.
Letra D, vai ter um efeito negativo sobre as importações brasileiras. Caramba, a gente viu que tem um efeito negativo sobre as exportações brasileiras. Se tem um efeito negativo para o exportador, com certeza tem um efeito positivo para o importador. O importador está precisando comprar a máquina no valor de $100 mil. E aí o câmbio está a R$5, a taxa de câmbio. Então ele vai precisar de R$500 mil. Mas se a taxa de câmbio cair para R$4, ele vai precisar então de R$400 mil, menos reais. Isso vai ser negativo sobre as importações brasileiras? Não, isso vai ser positivo. E aí chegamos à resposta de letra E. Negativo sobre as exportações brasileiras, como eu já tinha assinalado lá na alternativa de letra A. Resposta correta, alternativa de letra E, sem dúvida alguma, efeito negativo sobre as exportações brasileiras, e a gente se vê na próxima questão. Até lá! Muito bem, minha gente. Eu pensei até que ia estourar mais o tempo. Eu já estava agoniado aqui, mas não, até que rolou bem direitinho, tá? Que coisa boa. Muito obrigado pela presença de todos. Fizemos as 8 questões, tá? Eu vou pedir para ao longo da amanhã já disponibilizarem o material, já que nem eu nem o Felipe a gente conseguiu. Agradeço aí o acompanhamento da Juliana, que esteve mediando o chat. Agradeço a presença de vocês. Desejo ainda uma boa final de Páscoa, que não se encerra ainda, né? Na Igreja Católica a gente tem esse entendimento da oitava da Páscoa, que é uma festa tão grande, tão magnânima, a ressurreição do Nosso Senhor, que ela não se restringe ao domingo de Páscoa. Então ela tem a oitava da Páscoa porque ela se estende por 8 dias dessa festa, até o domingo que vem, onde tem uma celebração maravilhosa, muito bonita, onde se celebra o chamado Jesus misericordioso, tá? Então eu peço a todos assim muito empenho, muita dedicação no seu estudo, na sua continuidade. Agradeço a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Realmente eu fiquei muito feliz, né, com a participação. Fizemos aí 8 questões. Então fica aqui um agradecimento de toda a equipe de profissionais do Gran Concursos. Naturalmente um abraço muito, muito especial desse professor, apaixonado pela sala de aula, apaixonado por você, meu aluno, apaixonado por você, minha aluna. A gente se vê. Deixa eu ver como é que eu estou. Estou amanhã. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, tem o projeto 80/20. Vou gravar mais 3 módulos, né? Onde a gente destaca aquilo que tem muita relevância, com foco no concurso da Caixa Econômica Federal. Depois eu tenho gravação na quinta e na sexta. Eu vou fazer algumas gravações em off, tá? A Jaqueline está perguntando, a aula vai ficar no canal disponível? Vai ficar sim, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá!